Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo. Neste vídeo a gente vai falar um pouco de implementação do método da resolução. Então, de certa forma, essa aula é uma transição entre a parte teórica e a parte prática que a gente vai ver com o Prolog. É importante que vocês tenham visto os vídeos a respeito do método da resolução e lógica de predicados, porque é um pré-requisito para que vocês possam entender essa aula sem maiores dificuldades. Mas, sempre lembrando que qualquer dúvida, entre em contato para a gente tentar solucionar, ok? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Bom, então, como eu falei, a gente vai falar hoje sobre implementação do método da resolução. Note que quando a gente executa o método da resolução, a estratégia da resolução, para que a gente verifique se é possível chegar na cláusula vazia, que é o nosso objetivo, né? A gente, a princípio, precisa testar todas as expansões possíveis. Né? Só que isso é muito caro computacionalmente. Né? A gente já falou que por vezes pode ser até infinito, mas não é nem disso que a gente está falando aqui. É que mesmo quando a gente consegue chegar a uma cláusula vazia, pode ser que a gente tenha que fazer um caminho muito longo para conseguir chegar. E aí, o que a gente busca é conseguir organizar os passos que a gente vai fazer na nossa expansão com resolução, de forma que a gente faça boas escolhas e consiga chegar mais rapidamente na cláusula vazia, sendo assim a execução mais eficiente. Okay? Então está aqui um exemplo simples com lógica proposicional. Né? Aqui nossas cláusulas iniciais são P, não P ou Q, não Q ou R e a cláusula não R. Então aqui nas nossas 4 primeiras linhas da expansão por resolução é simplesmente as 4 cláusulas iniciais que a gente tem aqui em cima, certo? Então a gente pode começar, por exemplo, calculando o resolvente, né, entre as linhas 1 e 2. Então isso vai desaparecer o P e a gente vai ficar só com o Q, como está aqui. Aí a gente pode, por exemplo, fazer agora o cálculo resolvente entre 2 e 3. Então o que vai acontecer aqui é que esse aqui vai desaparecer e a gente vai ficar com não P, R. Aí, por exemplo, agora se a gente fizer o resolvente entre 3 e 4, a gente vai fazer com que esse R desapareça e ficar com não Q. Se a gente fizer 3 e 5, por exemplo, a gente vai fazer com que esse Q desapareça e fica apenas com R. Se a gente fizer de 1 e 6, a gente pode desaparecer com esse P e ficar com R também. Se a gente fizer de 4 e 6, a gente vai poder desaparecer com esse R ficando com não P. Se a gente fizer 2 e 7, a gente poderia desaparecer com esse Q ficando com não P também. E se a gente fizesse 5 e 7, a gente chegaria na cláusula vazia, certo? Veja que a gente fez uma série de trabalho redundante aqui, né? Por exemplo, a linha 7, a seguir aqui na linha 8, a gente já poderia ter feito 5, 7, chegando na cláusula vazia, né? Então a gente fez vários cálculos aqui de resolventes que seriam desnecessários, né? Para chegar na cláusula vazia. A gente poderia ter seguido um caminho mais curto. Então aqui do lado direito a gente tem o mesmo exemplo por um caminho mais curto, onde a gente fez 1 e 2 no começo, como mesmo a linha 5 que a gente fez do lado esquerdo,
mas agora na linha 6 a gente fez diferente. A gente calculou o resolvente entre 3 e 4, e aí ficou já com não que, e agora o resolvente desses dois nos dá a cláusula vazia. Certo? Então, note que esse foi um caminho muito mais curto, né? E a gente quer, quando a gente vai implementar o método da resolução, né? Ou quando alguém vai implementar, vai buscar sempre encontrar caminhos que façam que a gente chegue mais rapidamente à cláusula vazia. Aqui tem uma representação gráfica do que a gente fez do lado esquerdo, certo? Então, aqui na primeira linha, a gente tem as cláusulas iniciais, P, não PQ, não QR, não R. E aqui está mostrando na forma de um grafo os cálculos de resolventes que a gente fez. Então, por exemplo, esse Q veio do cálculo resolvente do P e do não PQ. Também teve Q, e assim por diante. Certo? Então, eu anotei aqui, por exemplo, aqui na primeira linha são as cláusulas iniciais, que são nossas linhas 1 a 4, né? Aqui do lado esquerdo. E aí eu anotei o que se refere a cada um deles. Então, isso aqui foi o que a gente fez na linha 5, resolvendo de 1 e 2. Na linha 6, a gente fez o resolvente desse não PQ e esse não QR, ou seja, 2 e 3. Na linha 7, a gente fez o 3 e 4. Na linha 9, foi esses dois aqui. E assim por diante, certo? E a gente chegou na cláusula vazia na linha 12, fazendo um desses dois aqui, certo? Então veja que na verdade só o caminho interessante foi o que veio aqui da cláusula vazia até as cláusulas iniciais. Então esse aqui, ó, mais esse. E tem várias redundâncias aqui. Essa representação gráfica a gente chama de rastro, trace, em inglês, do que fez o método da resolução, né? E é uma forma interessante de a gente ver o que foi feito, né, no método da resolução. Quando a gente estudar Prolog, vocês vão ver que o interpretador de Prolog frequentemente tem a possibilidade de nos mostrar qual é o trace de uma determinada execução que ele fez usando o método da resolução. Bom, aqui está um exemplo de coisas que a gente vai ver a seguir. Então, aqui nesse exemplo, eu já usei uma sintaxe de Prolog, certo? Então, esse genitor xy, dois pontos, tracinho, pai xy, ponto final, já está numa notação de Prolog, e essa linha aqui é uma sintaxe, ela é sintaticamente válida em Prolog. E o que isso aqui está dizendo é que para todo x, para todo y, pai de xy implica genitor de xy. Por isso que eu botei embaixo essa setinha da direita para a esquerda, para dizer que pai de xy implica genitor de xy, certo? Então, só reforçando, né, o que essa linha aqui está dizendo é que todas as variáveis são universalmente quantificadas, né, e a gente tem que para todo o que é variável, né, e esse aqui é o escopo todo, a gente tem que pai xy implica genitor de xy, certo? Então é isso aí que a gente está dizendo nessa linha. Então já usei a notação de Prolog para que vocês comecem a se acostumar. Então em Prolog a gente escreve nome de predicados assim, começando com letra minúscula, como esse genitor, como esse pai. E as variáveis em Prolog a gente coloca começando com letra maiúscula, como o x e o y aqui, certo? E na sentença aqui funciona como lógica, certo? Então, esse x aqui necessariamente vai ser o mesmo desse, né? E esse y vai ser o mesmo desse, como está na sentença aqui em cima que eu reescrevi, certo? Então, aqui, essas outras duas linhas também são sintaxe válida do Prolog. Você está afirmando que é verdade que Adam é pai de Bill, que é verdade que Bill é pai de Cal. E aí, aqui está um exemplo que é, você quer tentar provar que Adam é genitor de Bill.
Então, na verdade, você está tentando provar isso aqui que está aqui embaixo, genitor Adam Bill. Então, como é que você pode fazer isso? Você pode fazer isso usando o método da resolução para ver se todas as regras que você tem, né, antes, do que a gente chama de base de conhecimento, tomadas como premissas, né, mas isso aqui, como conclusão, forma um argumento válido. E aí a gente já viu que para fazer isso, basta a gente pegar na forma clausal, né, todas as nossas premissas, mais a negação da conclusão. Por isso que está aqui, ó, a gente adicionou como cláusula a nossa conclusão negada. Né? E aí a gente vai rodar o método da resolução aqui e ver se chega na cláusula vazia. Se chegar, é fato que genitor de Adam Bill é verdade, dado que as nossas regrinhas aqui todas são verdade. Né? Outra forma que normalmente se diz isso é que esse conjunto de regras aqui, ou essa base de conhecimento, em inglês KB, faz com que seja consequência lógica dela o genitor de Adam Bill. Essa é a nossa pergunta. Né? Se o genitor de Adam Bill é consequência lógica dessa base de conhecimento. E aí a gente vai fazer dessa forma, usando o método da resolução. Então vamos ver aqui. Então, ó, aqui estão nossas regras iniciais, certo? Então, está aqui, essas foram as premissas, conclusão negada, né? Que é o que a gente está tentando provar. E aí agora foi só rodar o método da resolução. Então, aqui, nota que isso aqui é simplesmente a forma clausal, né, daquela primeira regra. E aí foi feita a resolução de 1, 2. Então, note que a gente vai unificar esse cara com esse. E aí o unificador mais geral vai ser x recebe Adam, y recebe Bill. Então, aqui vai ficar genitor de Adam Bill, né, quando a gente fizer a unificação de 1, 2. Ou seja, vai ficar o que está aqui na linha 5, genitor de Adam Bill. Aí agora aqui na linha 6 a gente fez a resolução de 1 com 3. Então, quando fizer a resolução de 1 com 3, a gente vai tentar eliminar esse pai aqui, ou seja, vai unificar esse cara com esse. Então, x, o unificador mais geral vai ser x recebe Bill, y recebe Cal, ou seja, vai ficar genitor de Bill Cal, como está aqui na linha 6. Agora se fez a resolução entre 1 e 4, então, entre 1 e 4 a gente vai tentar eliminar esse genitor, né? O unificador mais geral vai ser x recebe Adam, y recebe Bill, e o que vai sobrar é não pai de Adam Bill, como está aqui. E agora a gente vai fazer, por exemplo, a unificação de 4, 5. Se a gente fizer a unificação de 4, 5, aqui já sintaticamente dá a cláusula vazia. Né? Se a gente fizesse 2, 7, também a gente teria a cláusula vazia também. Né? Mas a gente só precisa obter uma vez. Então a gente poderia parar aqui, na verdade. Então nota que na verdade a gente nem precisaria das linhas 6 e 7. Né? Porque quando a gente chegou aqui na linha 5, a gente em seguida na linha 6 já poderia ter feito a resolução de 4, 5, né? E esse aqui foi um certo trabalho redundante, né? Que a gente não precisou dele, não precisaria para chegar na cláusula vazia. Mas tudo bem, não tem problema. A gente fez, chegou de qualquer forma. Bom, aí note que a gente aqui fez uma pergunta, né? A nossa base de conhecimento, que foi se genitor de Adam Bill é uma consequência lógica dessa base de conhecimento. Ou dito da forma que a gente está mais acostumado, né? Se o argumento em que a base de conhecimento são as premissas e a conclusão é o que a gente está perguntando, é um argumento válido. Aí tem um outro tipo de pergunta que a gente pode fazer também, né? Que a gente em Prolog chama muito de consulta, query, né, em inglês. Que é, por exemplo, quem é o genitor de Bill, né? Então note que perguntar quem é o genitor de Bill pode ser feito dessa forma aqui, ó. X é genitor de Bill.
quem é esse X. Isso pode ser feito usando o método da resolução se a gente incluir a negação de genitor x bio, né, onde x vai ser uma variável que a gente vai unificar, né, vai poder unificar. Né. E aí a gente adicionou um predicado aqui, resposta de x, o que em que uma vez que a gente, usando o método da unificação, da resolução, melhor dizendo, unificar isso aqui com alguma coisa, eliminando ele, aí esse x vai ser unificado com um valor, né, que vai, então, a gente poder recuperar nesse resp(x) aqui, certo? Então, vamos ver aqui como é que funciona. Então, está aqui a nossa base antiga. Aqui estão as sentenças iniciais e aqui está o que a gente adicionou, né? O negado, onde a gente quer saber quem é o genitor de Bill, e esse carinha que a gente vai recuperar a resposta. Então, agora a gente rodou o método da resolução. Na linha 5, a gente fez a resolução de 1, 2. Então, vai ter essa unificador mais geral aqui. X vai ser Adam Y Bill. Então, vai ficar genitor de Adam Bill, como está aqui. Ok. Linha 5. Aí, na linha 6, a gente fez um 3. Então, esse pai aqui vai desaparecer e vai ficar genitor Bill Cal. Ok, chegou aqui. Aí aqui agora a gente fez um 4. Então a gente fez a primeira unificação aqui usando a nossa cláusula que a gente adicionou aqui, né? Então o que é que vai acontecer? Esse genitor vai unificar com esse, vai desaparecer, mas o y vai ser substituído por Bill, né? Então vai ficar não pai de x Bill resp x, como está aqui no set. Aí, o que a gente fez em seguida? Fez a unificação do 4 com 5. Veja que ao fazer a unificação do 4 com 5, esse genitor vai desaparecer, mas o x vai ser substituído por Adam. Então, o que vai sobrar aqui é resp Adam, que é o que a gente tem aqui na linha 8, certo? Então, quando a gente conseguir obter isso aqui, ou seja, uma linha apenas com o nosso novo predicado, né, instanciado, isso aqui é uma resposta. Né? O Adam é genitor de Bill. A gente também poderia obter essa mesma coisa com 2,7. Né? Se a gente fizer a unificação 2,7, o que é que vai acontecer? Vai desaparecer esse pai. E aqui vai ser instanciado para Adam, né? A mesma coisa aqui, que é o mesmo x, e a gente vai ter resp Adam. Isso aqui desaparece. Então, note que a gente continua tendo mais um caminho possível para chegar onde a gente quer, que é somente a nossa resposta. Né? A gente vai ver que também é possível, dependendo da base de conhecimento, que haja mais de uma resposta diferente. Certo? Então, pode ser que a gente chegue em resp Adam, mas por outro caminho chegue em resp outra coisa, certo? Resp call também, certo? Então, depende do que tiver na base de conhecimento, necessariamente a resposta é única. A gente pode ter várias respostas possíveis para a nossa pergunta. Bom, como eu falei, né, acabei de falar, uma consulta pode resultar em mais de uma resposta. Aqui está um outro exemplo. A gente vai acrescentar duas informações, certo? Então, duas premissas, mãe Anne Bill, pai Adam Bill, e perguntar quem é genitor de Bill. Então, veja aqui que a gente acrescentou pai Adam Bill, aqui, uma coisa que a gente acrescentou, e acrescentou mãe Anne Bill, certo? Aí, as outras regras que a gente tinha aqui nessa base era que pai, né, implica genitor e mãe implica genitor também, certo? Então essas são nossas sentenças iniciais, né? Tá um pouco diferente aqui, né, da anterior, porque na anterior a gente só tinha a regra relativa a pai, para dizer que pai implica genitor. A gente também acrescentou aqui a regra que mãe implica genitor, mais essas duas, né? Então veja que agora a nossa
consulta, né, vai virar essa cláusula. Ele quer saber quem é o genitor de Bill, não o genitor de X-Bill, RESP-X. Então agora a gente vai fazer o nosso método da resolução, né? Aqui primeiro 1 com 3. Então o que aconteceu com 1 com 3? A gente vai eliminar esse pai, instanciando x para Adam, y para Bill, então vai ficar genitor Adam Bill, como está aqui. Aí fez 2, 4, esse com esse, o que é que vai acontecer? Vai eliminar esse mãe, mas vai instanciar aqui x com Ana e y Bill, gerando o genitor de Bill. 1 com 5, o que é que vai acontecer? 1 com 5 vai eliminar esse genitor e o y vai ser instanciado com Bill. Então fica, voltando aqui, 1 com 5, fica o pai, né? O genitor desaparece e o RESP fica também, né? E só que a gente instancia aqui o y para Bill, ficando como está aqui na linha 8. E aí agora, se a gente fizer 2, 5, 2 com 5, esse aqui, o que vai acontecer é que o genitor vai sumir, né? E a gente vai instanciar com Bill o y. Então vai ficar mãe de x Bill, né? RESP-X. Então tá aqui. E agora 3 com 8. 3 com 8. O que é que vai acontecer? Não mãe de x Bill, RESP-X. Não, esse é o 9. É com esse aqui. Não pai de x Bill, RESP-X, com o 3, que é pai de Adam Bill. Então vai sumir esse pai, sendo que o x vai ser distanciado com Adam. Então a gente vai ficar com RESP Adam. Né? Já se a gente fizesse aqui a resolução de 4 com 9, a gente teria outra resposta. Né? A gente estaria fazendo a resolução desse 4 com esse 9. Então, o que vai acontecer? Vai sumir esse mãe, né, sendo que o x vai ser distanciado com Anne, e aí vai ficar RESP-Anne. Certo? Então, veja que aqui a gente tem duas respostas diferentes, mas todas ambas corretas, né, possíveis, para a nossa pergunta, que era quem é o genitor de Bill, ou nesse caso, quem são os genitores de Bill. No caso aqui foi o seu pai e a sua mãe, né, como esperado. Então a gente pode ter mais de uma resposta possível a uma consulta. Bom, se a gente fizer uma pergunta como um ou, né, então aqui, quer dizer, aqui a gente vai mudar, né, a nossa base, né, para dizer que Adam ou Tom é pai de Bill. Então você não tem certeza que qual dos dois é o pai e você tem essa cláusula na sua base. E aí você vai fazer a pergunta de quem é o pai de Bill, ou seja, essa pergunta aqui. Certo? Então, quando você fizer a unificação, né, aí vai retornar, vai ter duas possibilidades, né, se você pensar nas unificações desse cara aqui. Né? Você pode unificar esse com esse de baixo, que foi feito aqui na minha... na verdade, o que foi feito foi primeiro esses dois, mas deixa eu limpar aqui para a gente fazer no começo. Então, o que foi feito aqui nesse exemplo? Nesse exemplo foi primeiro feito unificação com 2, certo? O que eu estava dizendo é que tanto você pode unificar para desaparecer com Ada, se você unificar isso com esse, quanto você pode unificar para desaparecer com Tom, se você fizer isso com esse. O que foi feito aqui no 2 foi para desaparecer com na verdade aqui não está muito
muito legal não, porque ficou faltando uma coisa, né? Deixa eu escrever aqui. Por enquanto, vamos não olhar para isso aqui, certo? Vamos fazer resolução 1, 2. E vamos fazer escolhendo a gente vai escolher fazer esse aqui, Adam, 1000 com esse. Então, o que é que vai sobrar? Então, X vai receber Adam, né? Isso aqui vai desaparecer e vai ficar resp Adam, né? Então, e mais isso aqui, né? Então, veja que ao unificar isso com isso, o que vai sobrar, vou botar aqui 3, vai ser, deixa eu ver se tá, vai bater com o que está ali embaixo que eu risquei para a gente não ficar filando por ele, né? Vamos lá, esse com esse, X vai receber Adam, né? Unificador mais geral, vai ser assim, né? X recebe Adam. Aí, o que é que vai acontecer? Esses dois vão sumir, vai sobrar pai do tom 1000, pai do tom 1000, né? E esse X recebeu Adam, esse resp X, então vai ficar resp Adam. Então, bate com esse aqui. Então, tá ok. Python 1000, resp Adam. Então, agora o que foi feito na linha 4 foi a unificação do 2 com 3. Então, agora a gente vai olhar para essas duas linhas e ver o que a gente vai fazer, né? Então, note que o que a gente vai fazer é tentar eliminar isso. Isso vai ser possível, né? A unificação vai ser X recebe tom. Então, o que vai sobrar esse X vai ficar com tom, então esse resp vai virar resp tom. Então, o que vai sobrar é resp tom, resp Adam, como está aqui embaixo. Então, tá ok. Então, note que a resposta aqui, a gente só tem os nossos predicados resp, né? Então, isso aqui já é uma resposta, né? Ela é um ou, né? Então, veja que é diferente do outro, né? Que a gente lá tinha duas respostas possíveis, né? Que a gente, por caminhos diferentes, né? Da unificação. Aqui a gente tem uma resposta que é um ou, né? Então, nesse caso aqui, tanto Adam ou Tom, né? Adam ou Tom são pais de 1000. Né? Que era a pergunta aqui, quem é o pai de 1000? Então, a resposta aqui dada foi Adam ou Tom. Então, ó, veja que para que a gente consiga fazer uma resolução de forma eficiente, uma questão importante é escolher bem entre que expressões a gente vai calcular o resolvente a cada passo, certo? Ou seja, qual vão ser os chamados refinamentos que a gente vai fazer na resolução. Outra coisa importante é diminuir o espaço de busca, simplificação, o que isso está dizendo. Aqui nota que uma coisa que a gente tem feito aqui intuitivamente nesses exemplos pequenos nos slides é escolher, ver que regras a gente pode escolher. Né? Então, por exemplo, um 3, a gente escolheu a 1 e escolheu a 3. Né? Se a gente estiver pensando num programa do computador que vai escolher as regras, ele precisa ter as regras armazenadas de tal forma que ele possa rapidamente encontrar pares de regras que vale a pena
calcular o resolvente entre elas, certo? Sem ter que, por exemplo, ter que varrer linearmente todas as regras para achar uma, depois linearmente de novo, todas as regras para achar outra, certo? Então, representações mais eficientes que reduzam o custo de buscar as regras a unificar, certo? Então, as estratégias que os programas que usam o método da resolução usam, né, buscam atacar esses problemas. Certo? Então, escolher bem, né, o caminho que vai ser seguido e conseguir encontrar as regras na base de conhecimento rapidamente também. Certo? Então, aqui só para dar alguns exemplos, né, de coisas simples que são frequentemente usadas, né, algumas técnicas simples e básicas. Né? Uma delas, como estratégia de refinamento, né, é privilegiar as cláusulas pequenininhas, por exemplo, as que tenham só um literal, certo? Como nosso objetivo é chegar na cláusula vazia, então se a gente tiver usando as menores, por exemplo, as unitárias primeiro, a gente vai ter chance de chegar mais rápido à cláusula vazia, certo? Agora, isso nem sempre vai ser completo, ou seja, se a gente sempre fizer essa estratégia, pode ser que a gente não encontre a cláusula vazia de forma geral, embora ela seja possível de ser encontrada, certo? Agora, para algum subconjunto de formatos de regras, isso pode ser completo, certo? Então, aqui está dizendo que, no caso das chamadas cláusulas de Horn, que são sentenças que têm esse formato, essa estratégia é completa, certo? Então, esse formato é uma conjunção, né? Que implica uma única coisa não negada. Certo? Outra estratégia de refinamento que é bastante usada, a gente vai ver que Prolog usa essa estratégia, ao invés de construir uma árvore de expansões, né, como naquele trace lá do início, que a gente tinha uma árvore bem complicada, né, esse exemplo aqui, a gente vai construir, né, uma linha. A gente vai ver daqui a pouco um exemplo do que isso quer dizer. Certo? Mas o que a gente vai fazer na resolução linear é que a gente sempre vai usar a cláusula gerada por último, a última cláusula que foi gerada ao aplicar a resolução, e buscar uma outra cláusula para fazer a resolução com esta da última. Certo? Então a gente vai ver nesse exemplo aí daqui a pouco, um exemplo concreto. Certo? Então, aqui está um exemplo que a gente vai usar para mostrar isso aí. Então, o problema é o seguinte, a gente tem uma lei dita aqui, é crime um americano vender armas a nações hostis. Aí tem um país aqui chamado No, certo? Que é inimigo dos Estados Unidos e tem alguns mísseis que foram vendidos pelo Capitão West, que é americano, certo? Esse americano, Capitão West. E aí a sua pergunta, né, é saber que se então é fato que o West é criminoso, certo? Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso com o método da resolução, né, transformando essas informações aqui em lógica de predicados, e aí tentando ver se o fato que o West é criminoso é uma consequência lógica disso aqui, ou seja, que isso aqui, mais a negação de o West é criminoso, é possível obter a cláusula vazia a partir dela. Aqui está a transcrição que a gente pode usar, né? Então veja que isso aqui é a lei que a gente transcreveu, né? Então isso aqui, ó, tá essa leizinha, a gente está dizendo que a primeira frase aqui, né? É crime americano vender armas a nações hostis. A gente está dizendo que para todo X, para todo Y, para todo G, XX é americano e Y é uma arma, Z é uma nação e Z é hostil e X vendeu Y para Z, então X é o criminoso. Né? Aí tem algumas coisas que são necessárias para a demonstração em linguagem formal,
que não são ditas explicitamente aqui em linguagem natural, mas a gente assume, né, naturalmente. Mas no caso formal, a gente precisa dizer explicitamente. Certo? Então, por exemplo, a gente precisa dizer que se uma coisa é inimiga dos Estados Unidos, ela é hostil. Né? Então, isso aqui é um conhecimento implícito, né, que a gente precisa tornar explícito quando a gente vai fazer a apresentação formal, senão a gente não vai conseguir demonstrar. Outra coisa implícita é que mísseis são armas, certo? Porque veja que aqui diz que a regra diz que é crime vender armas, aí depois você fala que o país tem mísseis. Aí a gente sabe que mísseis é arma, mas isso precisa ser dito, né? Explicitamente para que a gente consiga demonstrar. Então aqui está a regrinha para todo X, míssil de X implica arma de X. Outra coisa que a gente está usando países e nações assim como sinônimos, né? Já que aqui a lei diz que fala de nações hostis, e depois a gente fala de um país, né, que tem mísseis, então a gente precisa dizer que país e nação são as mesmas coisas, e aí que o país nos Estados Unidos são inimigos, então a gente está dizendo aqui que Nono é um país, que os Estados Unidos é um país, e que Nono é inimigo dos Estados Unidos. Outra coisa dita que West é americano e que Nono tem mísseis vendidos pelo Capitão West. Né? Então tá aqui, existe X, está aqui Nono tem X, e X é um míssil, e vendidos por West. Então, para todo X, Nono possui X. X um míssil implica que o West vendeu esse míssil, vendeu a Nono esse míssil, certo? Então isso aqui são nossas regras, né, para codificar esse conhecimento aqui desse primeiro tópico, né? E aí, nota que para usar o meta-resolução, a gente vai fazer como antes, né? Transformar cada uma dessas regrinhas na forma causal, e aí a gente vai ter o nosso conjunto inicial de regras, né? E o que a gente quer saber é se o West é criminoso. A gente quer saber se é verdade o criminal West, né? Aí, nota que para tentar provar que o West é criminoso, né? A gente pode usar a seguinte estratégia. Veja que essa regra aqui nos permitiria provar que o West é criminoso se a gente conseguir provar que ele é americano, que tem uma arma Y, nação Z e Z hostil, e ele vendeu essas armas para essa nação hostil. Né? Se a gente olhar isso aqui como uma árvore, seria algo desse tipo. A gente quer ver se o West é criminoso. A gente pode provar que o West é criminoso provando todas essas coisas aqui que são necessárias para essa regra. Ou seja, que o West é americano, primeiramente. Né? A primeira coisa aqui do I. Aí note que o West é americano, a gente tem aqui a afirmação. Né? Então isso já está provado porque foi afirmado. Então a próxima coisa seria essa aqui, que Y é uma arma. Né? Aí tem uma arma Y, aí a gente tem aqui um míssil, né? Míssil X. Veja que esse existe aqui, ó, quando a gente transformar em forma clausal, né? Aí isso aqui vai virar uma constante, né? Que a gente usa no momento, né? Então a gente teria a afirmação aqui que ONS donou míssil A e A é um míssil. Né? Aqui nesse exemplo, a gente, ao invés de A, usou M1. Né? Então, a gente tem a afirmação que ONS donou M1 e tem a afirmação que míssil M1. Certo? Então, com essa pergunta aqui, o weapon Y, aí precisa provar míssil, né? Aqui, para provar que algo é míssil, porque algo é weapon. Precisa provar míssil, e a gente tem míssil M1. Então, unificando Y com M1, dá certo. Então, isso aqui passa também, ok. Aí a gente precisaria provar esses céus aqui agora, sendo que no nosso caso, o cara tem que ser o S, né? Já foi unificado e tal, e o que é o míssil a gente unificou com M1. Então, por isso está mostrando aqui céu, S, M1, Z.
E aí, quando a gente for ver a questão dos céus, né, a gente tem aqui, ó, essa regra que consegue provar que o West vendeu a Nono, né, se isso aqui for verdade. E aí são essas duas coisas. E aí a gente tem isso verdade, então consegue provar que isso é verdade para o Z ser na nação Nono. Então, quando a gente chega aqui na ação, esse Z já foi unificado no Nono, então a gente tem Nation Nono. E aí, para provar Nation Nono, a gente tem o Country Nono, que foi afirmado aqui, né? Então, tá aqui, já foi provado, então só fica faltando o último aqui, hostil, né? A gente fez os céus antes. Aí, o hostil, que já está instanciado para Nono, e aí a gente tem que para hostil, né, prova dizendo que é inimigo e foi afirmado aqui que é inimigo, então consegue provar. Certo? Então a gente consegue provar que o Oeste é criminoso seguindo esses passos aí. Certo? Então como é que a gente consegue mostrar que isso é demonstrável por uma resolução linear? Então é o que a gente vai fazer agora. Então, ó, aqui está o nosso objetivo, que é provar que o Oeste é criminoso. Então a gente adiciona ele como uma cláusula negada, né? Não criminoso Oeste. E aqui está a nossa regra inicial, né? Aquela da essa implicação aqui, né? Então, transformando na forma clausal, né, vai ficar não, isso aqui tudo, ou isso, e aí depois a gente usa demorda e tal, e o que vai retornar é essa cláusula grandona aqui. Né? Eu omiti os cochetes finais aqui, que cada coisa dessa é uma cláusula. Né? Isso aqui é uma cláusula grandona, isso aqui é a cláusula que a gente adiciona. Então, anote que ao calcular o resolvendo isso com isso, o que vai acontecer é que esse criminal vai sumir, mas esse x vai ser atribuído ao West, que é o unificador mais geral. Né? Então, onde tiver x aqui, vai passar a ser West, ou seja, isso aqui não Cells, esse x vai virar West, e esse não American vai ficar não American West. Ou seja, vai ficar isso aqui. Né? O criminal some e resta isso aqui com o x se tornando West. Então, essa aqui é a cláusula que a gente acabou de gerar. Então, na resolução linear, a gente sempre vai usar essa cláusula que a gente acabou de gerar com alguma outra coisa que está lá na base de conhecimento. A gente vai ver daqui a pouco que a gente, procedendo dessa maneira que a gente está fazendo aqui, a gente sempre vai gerar cláusulas que só tem coisas negadas. Né? Então, a gente sempre vai precisar de uma lá da base de conhecimento que tenha algo não negado, que a gente possa unificar com isso aqui. Então, nesse caso aí, a gente tem aqui a afirmação que o West é americano. Então, a gente vai poder sumir com esse American West aqui, ao calcular o resolvente aqui, e vai sobrar só o restante. Aí agora, seguindo na resolução linear, a gente pega essa cláusula que a gente acabou de negar para unificar com outra coisa que está na base. Então, por exemplo, tem lá na base o missile ou weapon. Né? E aí, então, na verdade, não missile, né? Esqueci aqui. Não missile ou weapon, né? Já que era o missile implica weapon, né? Então aqui é não missile. Deixa eu fazer aqui a correção. Né? Aqui é não missile ou weapon. Né? Então, fazendo aqui a unificação, vai sumir esse cara, esse, né? Mas aqui era y, então esse x vai receber y, então fica não missile de y, certo? E o resto da mesma forma, né? Aí agora a gente vai precisar de outra coisa na base para unificar com isso. Aí a gente tem que M1 é um míssil, né? Foi a escolinização lá do existencial com a constante M1. E aí
fazendo a unificação, y vai virar M1, isso aqui vai sumir, e aqui onde tinha y vai passar a ser M1, né? Sobrando com isso. Aí agora a gente vai procurar algo para unificar com isso. No caso aqui a gente pegou a regra que os mísseis foram vendidos pelo West, né, de no-no. Então a unificação aqui vai sumir com esses céus, né? Sendo que esse x aqui vai passar a ser M1 e esse z aqui vai passar a ser no-no, né? Então esse ohms aqui vai ficar no-no M1, como está aqui. Esse não míssil vai ficar não míssil M1, né? Esse céu vai sumir com esse. E do lado de cá, esse z passou a ser no-no. Então ficou não hostile no-no, não nation no-no, né? Ficando com isso. Aí agora a gente pode pegar o míssil M1 que está na base para assumir com esse, ficando com o resto, como está aqui. Aí agora a gente pega o que está lá na base também, usando o M1 para assumir com isso, ficando só com esse restinho. Aí agora a gente tem aquela regra que diz que inimigo dos Estados Unidos implica hostil, tá? E aí a gente vai poder unificar com isso aqui para assumir com o hostil, sendo que esse x vai ser unificado com no-no, né? Vai virar no-no. Então aqui vai ficar não enemy no-no América, que é o que está aqui, mais esse não nation no-no. Pronto. Aí agora a gente tem aquela regra lá que diz que country é nação, né? E aí isso vai permitir a gente fazer essa unificação, vai sumir com esse nação, sendo que esse country vai ser unificado para no-no, né? Então vai ficar não country no-no, e esse M vai ficar igual, tá? Gerando isso aqui. E agora a gente pode usar o fato que country no-no é um country para eliminar isso, ficando só com isso. E aí isso a gente tem também na base que eliminou no América, e aí agora a gente chega na cláusula vazia, certo? Então, ó, se a gente adicionou aqui negado criminal West e chegou na cláusula vazia, então é verdade que o West é de fato criminoso, certo? Porque não é possível que ele não seja, né? A gente chega na cláusula vazia. Então, criminal West é uma consequência lógica das regrinhas que a gente tem na base. Então veja que a gente fez isso por resolução linear, né? Como eu falei, que tem essa característica de a gente sempre pega a cláusula que a gente acabou de gerar e unifica com algo da base. Tem a cláusula que a gente acabou de gerar, unifica com algo da base e assim por diante, certo? Agora veja, a resolução linear não funciona para quaisquer conjunto de cláusulas. Certo? Então, por exemplo, esse conjunto de cláusulas aqui, ele é insatisfazível, certo? Porque note que é um ou com todas as possibilidades. Certo? Então, teria que ser verdade para todo um ou que fosse verdade para todas as linhas da tabela verdade. Esse não existe, né? Então, isso aqui claramente é insatisfazível, certo? Mas se a gente usar o método de resolução linear, né, como a gente fez com o exemplo do Capitão West, a gente não consegue chegar na cláusula vazia se a gente se restringir a isso, né, o método da resolução linear. Então aí é que vai ser interessante a gente voltar à história das cláusulas de Horn, certo? Porque a gente vai ver que se a gente se restringir a cláusulas de Horn, a gente vai ter que o método da resolução linear ele é completo, ou seja, se for possível chegar na cláusula vazia, a gente consegue chegar via o método da resolução linear, certo? Note que cláusula de Horn a gente tem no máximo um cara não negado, né, na sentença, então esse aqui, por exemplo, não é uma cláusula de Horn, né? Então, ó, quando a gente usa cláusulas de Horn, a gente tem no máximo um literal não negado na cláusula. Isso significa que a gente vai ter dois tipos de cláusula. Uma que a gente chama de positiva, que tem exatamente um literal não negado, né? Como a gente tem 0 ou 1 não negado, se a gente tiver 1, a gente diz que ela é positiva. Se a gente tiver 0,
a gente diz que ela é negativa, certo? Então, uma cláusula que não tem nenhum literal negado, também a cláusula vazia, a gente diz que é negativa. Se tiver um literal negado, não negado, a gente diz que ela é positiva. Note que quando a gente escreve uma cláusula assim, né? Isso na verdade é equivalente a isso aqui, né? Que note que isso aqui é não P1 ou não P2 ou taranã, ou não PN ou Q, né? E isso é por equivalência da implicação como não ou, né? Essas duas coisas são equivalentes. Então, por isso que lá no começo a gente falou que cláusula de Horner eram sentenças que tinham esse formato. A conjunção implica, taranã, tá? Porque a gente tem essa equivalência. Bom, aí nota que quando a gente faz resolução com cláusula de Horner, a gente sempre vai querer eliminar alguma coisa, né? Senão não faz sentido fazer a resolução. Se a gente vai querer eliminar alguma coisa, então a gente nunca vai fazer resolução entre duas cláusulas negativas, certo? Porque a gente não eliminaria nada, porque não teria um cara numa e ele não negado e ele negado na outra, já que tudo é negado, certo? Então a gente vai fazer ou resolução entre uma cláusula negativa e uma positiva, ou entre duas positivas, né? Agora note que se a gente fizer essa estratégia aqui, né, pegar uma cláusula negativa e fazer a resolução com a positiva, significa que eu tenho somente um cara negado aqui, ou não negado, melhor dizendo, que vai sumir com um cara negado daqui. Ou seja, aqui todo mundo vai ser negado. Ou seja, eu vou gerar uma cláusula negativa. Já se eu fizer uma resolução entre duas cláusulas positivas, significa que tem um cara não negado aqui, um cara não negado aqui, eu vou sumir com um dos dois e vai restar um, né? Então vai ter uma cláusula positiva no final. Bom, um resultado interessante, que aqui não tem uma demonstração, só está afirmando o resultado, é que quando a gente tem cláusulas dessa cláusula de Horner, né, é possível a gente fazer derivações de forma que as cláusulas geradas sempre sejam negativas, certo? Então, aqui ó, do lado esquerdo, a gente está mostrando um exemplo em que isso não foi feito, certo? Então, a gente tem aqui o seguinte, deixa eu marcar aqui para ficar melhor. Na verdade, a gente tem essas cláusulas aqui, esse conjunto de cláusulas do lado esquerdo dessa linha que eu desenhei, certo? Aí a gente pegou, fez a resolução dessas duas, gerando essa aqui. Certo? Ou seja, ficou P, não A, não B, e esse aqui sumiu com esse aqui. Aí agora a gente pegou essa outra, não C, não P, e fez a resolução com essa. Ou seja, quem vai sumir aqui é o P e vai ficar não A, não B, não C. Aí aqui do lado direito, a gente tem as mesmas cláusulas iniciais, certo? Não C, não P, está aqui. Não A, não Q, P, está aqui. E não B, Q, está aqui, certo? Então, as cláusulas iniciais aqui, na verdade, são essas do carro, do lado direito da minha setinha, da minha linha. Aqui era do lado esquerdo. Então, ó, aqui ó, a gente pegou, a ordem que a gente fez foi não C, não P, com essa, e aí gerou essa cláusula. Aí, por último, fez com não B, Q, gerando a mesma de baixo. Não A, não B, não C. Então, note que a gente chegou no mesmo lugar, né? Só que do lado direito, a gente não derivou uma cláusula positiva. Aqui tem uma derivação da cláusula positiva, porque tem esse P não negado. Já esse aqui, ó, a gente derivou somente uma cláusula negativa. Né? Depois, outra cláusula negativa, que foi a última, como essa. Mas o que essa afirmação aqui está dizendo é que sempre é possível você rearranjar as derivações de forma que toda vez você derive uma cláusula negativa.
E aí, se a gente se restringir à cláusula de Horn, a resolução linear é completa, certo? Fazendo essa estratégia que, como a gente fez lá no exemplo do Capitão West, que a gente deriva sempre usando a anteriormente gerada, que é negativa, com uma do conjunto de cláusulas atuais que é positiva, ou seja, que tem alguma coisa que a gente vai eliminar ao fazer a resolução. Aí, como toda cláusula derivada é negativa, um pai tem que ser positivo, ou seja, tem que ser do conjunto original, não vai ser uma cláusula derivada, já que a gente só deriva negativo. E o pai tem que ser negativo. E o que a gente fez ali é o que a gente chama de encadeamento de trás para frente a partir da negação da cláusula objetiva. Veja que foi isso que a gente fez, né? A gente queria chegar naquele objetivo para ver se o West era criminoso, então a gente começou negando a cláusula objetiva e foi fazendo a resolução linear a partir dela com coisas da base. Cada vez a gente gerava uma nova coisa e unificava com a base. Aqui mais dois exemplos a seguir, que eu peguei aqui dessa disciplina de Stanford, e são puramente lógica proposicional, né? Então aqui está mostrando um exemplo que não foi feito resolução linear, certo? A gente tem essa base de conhecimento aqui, as sentenças iniciais, né? First grade implica, isso aqui é implicação, certo? Child e-mail implica boy, kindergarten implica child, assim por diante. Aí, em forma clausal, né? First grade vira first grade implica child, fica não first grade ou child, né? Como está aqui, etc. Então, aqui do lado tem essa linhazinha pontilhada, né? O que está aqui para cima dela são as sentenças iniciais da base de conhecimento, essas aqui todas viraram essas, mais o nosso objetivo negado. Eu queria ver se girl é verdade. Então aqui está a negação. E aí a gente, nesse exemplo aqui, foi feito o método da resolução sem necessariamente fazer uma estratégia linear, certo? Então, começou fazendo esse cara com esse, gerou child, fez esse cara com esse, gerou girl, not female. Então, note que a gente não está fazendo estratégia linear, nem se preocupando em gerar apenas sentenças, cláusulas negativas, né? E aí fez com esse, tal, e conseguiu chegar na cláusula vazia. Né? O que aquela historinha do slide anterior está dizendo é que sempre é possível rearranjar aí as resoluções, né, sendo que a gente tem uma base aqui de cláusula de Horn, né, que de tal maneira que a gente faça a resolução linear e consiga chegar na cláusula vazia do mesmo jeito. Certo? Então, aqui está o exemplo. Né? Então, nesse exemplo aqui, é o mesmo de antes, a mesma base de conhecimento, o mesmo objetivo, ver se girl é implicado por aquilo, e agora fazendo para uma estratégia linear, né, que sempre também gera cláusulas negativas. Então a gente começou com no go, com essa coisa aqui, deu isso. Aí isso aqui, com female, deu isso. Aí esse com non first grade child, que é esse cara aqui, deu isso. Não first grade, que é esse cara aqui, cláusula vazia. Tá? Então, aí está um exemplo de rearrumação seguindo a estratégia linear e que, portanto, gera sempre cláusulas negativas. Uma coisa interessante é que, note que quando a gente faz uma resolução linear, o nosso número de passos aqui é linear no tamanho da fórmula, considerando a fórmula a nossa base de conhecimento, grosso modo. Certo? Então, uma coisa interessante é que a gente vê que a gente consegue responder, né, uma pergunta, por exemplo, se isso aqui é satisfazível, né, a base do conhecimento, mas não girl, que é o que aqui a gente testou e viu que não era, né, porque chegou na cláusula vazia, usando essa estratégia de resolução linear. Né? Aí uma coisa que a gente pode se perguntar é o seguinte, ó, se isso aqui tem um tamanho de passos linear no tamanho da fórmula, então o custo computacional disso foi linear. Né? Agora, se você estudou um pouco de complexidade computacional em algum momento, você sabe que o problema de
saber se uma fórmula da lógica proposicional é satisfazível, como isso aqui foi o que a gente fez, né? Se a conjunção disso tudo mais não girl é satisfazível, é uma coisa que é difícil, que não pode ser feito, não se conhece uma forma de fazer, né, pelo menos, com custo sequer polinomial. Né? Na verdade, esse problema é chamado NP completo. Né? Agora, uma pergunta válida que você pode fazer é, bom, se checar se uma forma da lógica proporcional é satisfazível em NP completo, porque a gente consegue fazer um número de passos linear usando o SLD, né? A resolução linear. Né? Aí, na verdade, então, ó, se fosse possível, né, usar o método SLD para checar a satisfazibilidade de uma forma da lógica de predicados em tempo polinomial, isso significaria que essa classe de problemas chamados NP completos pode ser resolvida em tempo polinomial e você teria demonstrado que P é igual a NP, né? Mas acontece que tem um problema aí, né? O problema é que, como a gente falou, essa coisa só funciona para cláusulas de Horn, só garante funcionar para cláusulas de Horn. Então você precisaria primeiro transformar a sua regra qualquer da lógica proposicional um equivalente em cláusulas de Horn. Mas o que acontece é que a transformação de um problema qualquer de satisfazibilidade de forma, sabe, para um problema de satisfazibilidade de fórmulas que são cláusulas de Horn, essa transformação tem complexidade exponencial, certo? Ou seja, o seu algoritmo resultante usando resolução linear, ele tem complexidade, o tamanho, né, exponencial, já que primeiro você vai fazer uma transformação que tem custo exponencial e depois um número de passos linear nesse tamanho, que é exponencial, ou seja, no final o tamanho vai ser exponencial. Então você não conseguiu provar que P é igual a NP usando resolução linear, certo? Então, isso aí é só uma parte, assim, um pouco de complexidade, né? Uma pergunta que você pode fazer, se você já estudou complexidade computacional. Se você não tiver nunca estudado nada sobre complexidade computacional, você pode ignorar esse comentário, que não vai fazer muita diferença por enquanto para outros que a gente vai fazer. Outra coisa é que, mesmo se restringindo a cláusula de Horn, a gente pode continuar com a questão da indecidibilidade, ou seja, a gente ainda pode gerar uma sequência infinita de resolventes. Bom, algumas outras estratégias de simplificação que muitas vezes são usadas nas implementações. Né? Uma coisa que a gente pode fazer, que é bem óbvio de perceber, é que se a gente está buscando chegar na cláusula vazia, a gente pode eliminar, nem olhar para eles, né, as cláusulas que contêm literais que nunca vão poder ser eliminados. Certo? Quando é que um literal nunca vai poder ser eliminado? Se não existir no nosso conjunto de cláusulas ele e a negação dele. Por exemplo, nesse conjunto de cláusulas aqui, a gente tem o L, que só aparece não negado. Então, a gente nunca vai conseguir eliminar o L totalmente para a gente chegar na cláusula vazia a partir de alguma coisa que tem o L, porque a gente precisaria do não L para eliminar o L. Ou seja, a gente nem precisa considerar para cálculo do resolvente as cláusulas que contém L, porque se a gente fizer resolvente com algo que contém L, nunca o L vai conseguir ser eliminado e a gente nunca vai chegar na cláusula vazia a partir dali. Certo? Então, na verdade, do ponto de vista da resolução, a gente pode considerar que esse não PL e esse L não Q aqui são coisas que não existem, certo? A gente não precisa levar eles em consideração para o problema de que sentenças a gente vai pegar para calcular o resolvente. Esses dois não vão ajudar, certo? Então, é o que a gente está dizendo aqui. Então, na verdade, a gente pode partir do conjunto inicial, tirando essas cláusulas que tem L, né, ficando só as que não tem L na história.
Outra coisa que a gente pode fazer também na implementação é essa coisa que a gente está chamando de descarte por englobamento, ou subsunção, que é que se uma cláusula englobar outra, aí o que é uma cláusula englobar outra? É se existe uma substituição, que a gente está chamando de OR, tal que se a gente aplicar a substituição A1, C1, ele está contido no C2. Né? Lembrando que cada cláusula é um conjunto, né? Então se a gente aplicar a substituição ao C1, ele fica contido com o C2. Se isso for verdade, a gente pode descartar o C2, aquele que conteria o C1, certo? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, note que a cláusula... Note que aqui P de X está dizendo que é como se ele estivesse falando assim, né? Eu tenho uma cláusula que é simplesmente P de X. Eu tenho outra cláusula que é P de X, Q de Z. Ou melhor dizendo, aqui está P de Y, né? P de Y, Q de Z. Aí o que ele está dizendo é o seguinte. Quer dizer, o que está dizendo é que se a gente pegar e tiver uma substituição O, nesse caso aqui, que seja X recebe Y, aí se a gente aplicar O a esse cara, né, aí a gente vai ter P de Y. E esse P de Y está contido no Q de Z. No P de Y, Q de Z. P de Y, Q de Z. Então, a gente não precisaria considerar essa cláusula maior. A gente poderia somente trabalhar com essa. Ok? Bom, chegando no final, está aí mais um exemplo para a gente praticar. Né? Esse exemplo está codificado em Prolog, né? Na nossa, começando a se acostumar aí com a sintaxe. Né? E aí está dito que avô de xy, quando é que é avô de xy? Tem que ser genitor de xz, genitor de zy. Genitor de xy, pai de xy, né? Isso aqui, né? E a pergunta é quem é avô nessa história. Então vamos ver aqui como a gente poderia fazer isso. Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu pegar aqui a nossa pergunta. Errei aqui uma coisa. Pronto, está aqui a nossa pergunta. Então, ó, note que essa primeira regrinha, né, como eu falei, sintaxe de Prolog, isso está dizendo assim, tudo está universalmente quantificado e essa regrinha está dizendo que genitor
XZ e genitor de ZY implica avô de XY, certo? Ou seja, se alguém é pai ou mãe de Z e esse Z é pai ou mãe de Y, então esse X é avô do Y. E aí essa regra está dizendo que para todo X e Y, pai de X, Y implica genitor de X e Y, para todo X, para todo Y, mãe de X e Y implica genitor de X e Y, e mais essas três informações, coisas aqui, certo? E a nossa pergunta, né, seguindo aquela representação que a gente fez, seria algo assim, né? Quem é o avô? A gente está querendo saber avô de X, Y, resp, X, né? Que é o avô. Então a gente acrescentaria aqui isso regado, né? Cláusula, e faria unificação com as cláusulas que a gente tem. Então, quais são as cláusulas que a gente tem? A primeira aqui, a regrinha lá de cima, seria não genitor de XZ, não genitor de ZY, avô de XY. Aí, qual é a outra coisa que a gente tem aqui? É não pai de XY, genitor de XY. Qual é a terceira? Não mãe de XY, genitor de XY. E mais esses aqui, cada um uma cláusula, né? Vou botar os números só aqui para não ter que escrever. 4, 5, 6. E a 7 é essa aqui. Nosso objetivo. Certo? Então, note que se a gente fizer resolução linear, né? A gente vai partir desse cara e unificar com alguém da base, né? Então a gente tem que unificar com alguém que tem avô não negado, ou seja, com a 1. Né? Então a primeira coisa vai ser a resolução de 1 com 7. Né? Aí o que é que vai sobrar? Vai sobrar esse, veja que esse avô vai morrer com esse, né? As variáveis vão ser substituídas por elas pelo mesmo nome, né, tal. E aí o que vai sobrar é não genitor de XZ, não genitor de ZY, o avô desapareceu, né? A unificação e o RESP-X. Pronto, isso aqui vai ser a nossa linha 8. Pronto, aí a unificação é linear, né? Então a gente tem que procurar algum positivo do lado de lá,
unificar com esse. E aí, o que é que a gente pode fazer? Algum desses dois de genitor, né? Então, por exemplo, se a gente unificar esse com esse, 2 com 8, resolução 2 com 8. O que é que resolução 2 com 8 vai fazer? Vai desaparecer com um genitor. Né? Vamos fazer com esse primeiro aqui. Então, desaparecendo com esse, o que é que acontece? É que esse y daqui vira z. Ou seja, aqui vai ficar não pi de x, z. Né? Então, aqui na nossa linha 9, a gente vai ter não pi de x, z. Aí esse genitor sobe com esse, né? Tá certo isso, esse y vira z, esse y vira z, certo? Aí agora o resto fica igual. É isso? Esse não pi 2 com 8, aparece aqui com z, esse genitor vai subir com esse, e o resto fica igual, não genitor z, y, resp x. Pronto. Aí agora, o que é que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse cara e unificar com alguém, né? Vamos fazer de novo esse aqui com o 2. Certo? Então, vou fazer de novo res de 2, 9. Para eliminar esse genitor, do mesmo jeito com esse pai, né? Então, vou obter aqui na linha 10 o quê? Veja, quando eu fizer esse com esse, o que vai acontecer é que esse meu x vai virar z, né? Então, eu vou substituir aqui, né, o x por z. Então, vai ficar não pi. Então, aqui, como era mesmo, não genitor com esse, né? O z, o x vai virar z. Pi zy. Vou fazer logo isso aqui, né? Esse com esse, não pi, o x virando z. Não pi de zy. Aí esse soma com esse e o resto fica igual. Não pi de xz. Esse cara sumiu e resp x. Pronto. Aí agora vou pegar pai, está certo isso mesmo, não pai de xz é o que eu tinha, tá aqui, e aqui vem todo zy, pai de zy. Certo. Quer dizer, aqui era para substituir x por... Como era mesmo? Pronto, aí agora não pi de zy, resp x, não pi de zy, se eu fizer unificar com esse pi Adam 1000. Ou seja, fizer resolução
10 com 4. O que é que vai me dar? Eu acho que esse caminho não vai ser bom, é melhor fazer o contrário. Estou trapaceando aqui, já enxergando na frente do tempo, para não me fazer passas que sejam desnecessárias, certo? Então, na verdade, eu vou fazer isso mesmo, resolução de 10 com 4, mas eu vou pegar esse pai de cá para unificar. Porque aí eu vou fazer, o que, é que vai acontecer? O X vai virar ADA e o Z vai virar bio. Ou seja, o Z vai virar bio, o Y vai continuar Y, né? E esse RESP vai ficar ADA, né? Porque o X vai virar ADA. Mas note que eu não terminei ainda, porque eu quero ter só o RESP e não isso aqui. Mas agora eu posso fazer o que para ter minha linha 12? Eu posso fazer a resolução do 11 com o 5, né? Já que vai ser unificável aqui bio, o Y vai virar cal. Né? Então 11 com 5, aí Y vira cal, isso aqui unifica com isso morre, e só resta RESP A. Então veja aqui uma resposta possível é RESP ADA, né? Não necessariamente é a única, né? Aqui provavelmente, ó, como está dizendo que avô só precisa ser genitor, e genitor é pai e mãe, então a gente tem aqui, na verdade, esse avô é avô ou avó, certo? Então por isso que está sem acento. É assim ou assim. Basta ser genitor na linha, né? Então veja que é verdade, Ada, a gente perguntou aqui quem é avô, né? Os avós de XY, mas a gente só olhou no final o X, o avô e não o neto, né? Então a gente está dizendo aqui que Adam é um avô, o avô. E de fato é, né? Porque Adam é pai de Bill e Bill é pai de Cal. Né? Agora note que Amy é mãe de Bill e Bill é pai de Cal. Então a gente também vai poder obter um RESP ANI a partir dessas formas com outra ordem da resolução, certo? Mas eu vou deixar isso aí como exercício para vocês. Façam aí uma ordem de resolução em que no final vocês possam obter RESP ANI. Treinem aí e cheguem nessa resposta também. Né? Lembrando que a gente pode ter mais de uma resposta possível na aplicação aí do método da resolução. Ok? Bom, então, lembrando que na implementação do método da resolução vai ser importante a questão das estruturas de dados usadas, né, como as regras vão ser indexadas para serem acessadas rapidamente, né? Então, todas essas são questões de implementação relevantes, né? E aí a gente tem ligações com outras áreas de pesquisa, como o banco de dados, por exemplo, onde a gente tem bancos de dados inteligentes ou dedutivos que implementam alguma linguagem
assim, lógica de dedução, como a gente viu com o Prolog, mas tem outras linguagens semelhantes, derivadas, né, que estão disponíveis em alguns bancos de dados, por exemplo. Né? E a gente precisa também ter boas implementações de algoritmo de unificação, etc. Nos próximos capítulos, a gente vai ver uma implementação de programação em lógica chamada Prolog, que é uma das mais clássicas, né, e bem simples de aprender, por isso a gente vai usar ela. E aí, a seguir, a gente vai fazer um projetinho usando o que a gente aprendeu em Prolog, certo? Então, logo a seguir, eu vou postar os próximos capítulos para vocês, ok? Um abraço e até breve.